Estamos de volta aqui na TV Web Cindy Jornal e nesse bloco vamos tratar do tema educação. Recentemente foi divulgado o ranking do IDEB. No ranking das redes de ensino estadual do Brasil, Alagoas teve pela segunda vez consecutiva o pior índice de desenvolvimento da educação básica do país em todos os níveis de ensino. O IDEB leva em conta dois fatores que interferem na qualidade da educação: rendimento escolar, ou seja, taxa de aprovação, reprovação e abandono, e as médias de desempenho na Prova Brasil. Como mudar a situação da educação pública no estado de Alagoas? Primeiro, existe uma demanda aí de mais de 3 mil professores. Está precisando de professores, né? Mais de 3 mil. Você hoje tem dificuldade de encontrar professor de matemática, de física, de química, de biologia, de línguas. Você tem muita dificuldade de encontrar professor de artes e você tem dificuldade de encontrar professor, inclusive, de língua portuguesa. Olha que situação. Então, uma demanda de 3 mil professores, mais de 3 mil, existe uma carência aí, né? Uma carência de 3 mil professores. E como resolver? De novo, concurso. Isso daí tem que ser imediato, porque professor, eu sou daqueles que digo que educação não é despesa, é investimento. Você, pela educação, você resolve muitas coisas. Você melhora a qualidade de vida das pessoas, porque ela entende como, inclusive, como lidar. À medida que ele tem o conhecimento, ele consegue interpretar algo que vê, ele consegue ler, enfim, tudo isso ele tem outra qualidade de vida, porque ele sabe diferenciar algumas coisas que a pessoa analfabeta não consegue ver, visualizar, né? Enfim, nós somos hoje um estado que oferece 208 mil vagas. Repare que coisa, 200 mil, somos 3 milhões 157 alagoanos, só 208 mil vagas. Então, é um caos, não pode ser diferente. Olha, a Escola Geraldo Melo, e não está diferente de outra, eu vou dar o nome e o local. Aqui no Graciliano Ramos. Iniciou seu ano letivo no dia 5, agora, 5 de setembro. O ano letivo de 2004. Então, é culpa da diretora, do equipe? Não, de forma nenhuma. Muito antes. Nessa escola, essa mesma equipe que está lá, eles receberam vários prêmios, alunos, premiação pelo desempenho. Eles conseguem fazer coisas inacreditáveis, né? Do ponto de vista do desempenho dos alunos, enfim, é uma escola premiada. A escola que é premiada está passando por essa dificuldade, imagina as outras. Então, o que é que eu digo? Falta arrojo, iniciativa, decisão política de entender que a educação ela é uma área de investimento, não é área de despesa. A sua percepção é que o aluno alagoano da escola pública é o aluno que está no século XXI, o professor está no século XX e a nossa escola está no século XIX ainda? Eu não diria o professor tem uma carência, mas nossas escolas também são do século bem passado. Eu não sei se 19, mas você quer ver uma coisa? A maioria das escolas, o espaço fora da sala de aula é quase inexistente. Os alunos entram na escola e ficam trancafiados. Fazer o quê? Ele praticamente não tem condições de ter, além das matérias da rede curricular, ele não consegue fazer uma educação física, não consegue fazer uma parte de lazer, ele não tem como se desenvolver suas artes, né? Seja na cultura, no esporte, enfim, em qualquer iniciativa. Então, ele quando termina a sala de aula e bate, faz aquele barulhozinho da sirene, ele sai na maior... vai para a rua. Se ele não for para casa, aqueles que têm... E alguns voltam para casa e encontram outro terror. A própria realidade da vida impôs a ele uma situação... Aí ele bate em casa e vai embora. Às vezes vai para a rua. Então, esse tipo de situação, ela tem que ser resolvida.
ela tem que ser resolvida por um programa alojado na Secretaria de Educação e também na Secretaria de Ação Social. Mário, a educação de Alagoas depende prioritariamente dos recursos do Fundeb. Tudo para acontecer na educação pública de Alagoas depende do Fundeb. Por que não se investe, além do dinheiro que vem do Fundeb, parte de recursos próprios para tentar, porque uma ação em educação hoje vai surtir efeito daqui a 20, 30 anos. Talvez só a próxima geração veja uma ação positiva, se ela tiver uma sequência, porque há muitos interrompimentos em ações e as ações param, muda de gestor, o gestor muda a forma da pasta, interrompe alguma coisa que estava sendo desenvolvida, enfim, uma ação que se começa hoje, se ela tiver um segmento, possivelmente a gente vai ver os resultados daqui a 20 ou 30 anos. Por que será que Alagoas não investe recursos próprios também, além do dinheiro do Fundeb que é enviado pelo governo federal? Da forma como está sendo administrado, e eu sou daqueles que acham que o problema de Alagoas não é gestão, não é só gestão. Problema de gestão só não resolve, porque eu lhe digo, sem medo de errar, que se você for um excelente gestor, né, e tiver a ousadia de dizer eu vou acabar com o que a gente considera supérfluo, né, gasto desnecessário, né, falta de controle, você não consegue economizar mais de 150 milhões, vamos supor 200 milhões, que é possível. Mas 200 milhões você não resolve sequer o problema da educação. Você não resolve o problema sequer da educação com 200 milhões. Né? Então, esse é um problema que o investimento, como se diz, você diz, se você tiver pelo menos a contrapartida para você ir buscar mais recursos, demonstrar o interesse de que é resolver e você cria as condições políticas para exigir. Se você está fazendo pelo menos dando o mínimo, as condições necessárias, você tem como exigir de outra forma e não se curvando. Né? Eu costumo dizer muito que tem governador que adora a famosa canga do carro de boi, né? Ele parece que gosta disso, se curva, enfim, tudo, mesmo que seja um pouco minguado, já acha que é uma coisa extraordinária. E não, eu acho que o famoso comprometimento, você veja, no acordo que foi feito da dívida, do Estado de Alagoas, nós estamos comprometidos por 30 anos. Nos comprometeram 30 anos de estagnação, sem poder investir efetivamente na saúde, na educação, na segurança, por quase nada. Nós ficamos praticamente a migalhas para ficar solicitando, né, a boa vontade de um ministro A ou B ou C, ou algumas emendas parlamentares, ou a boa vontade de uma audiência se tiver, com o ministro da Fazenda, do Planejamento, ou com a presidente da República. Isso, a que ponto nós chegamos? E isso não é um problema só de Alagoas. Alagoas é mais grave, mas o nível de comprometimento nosso hoje são 30 anos, ainda temos 30 anos pela frente. Se não tiver alguém para esbarrar, ou seja, dar um freio de arrumação nessa situação de Alagoas, nós vamos continuar com essa situação mesmo, lamentavelmente. Um outro problema que tem afastado professores das escolas públicas é falta de estrutura e salários pouco atraentes. Se eleito, o senhor pensa em atacar esse problema e tem como se comprometer com os trabalhadores da área? Sim, tem que ter. Tem que ter. Só da área da educação como um todo, né? A gente já falou da saúde e também da educação. É inconcebível que o poder público ele não trave sequer um diálogo, não tem uma relação de diálogo entre o setor da organização sindical dos professores, dos trabalhadores da educação como um todo, com o poder público. Às vezes, uma audiência parece que uma coisa do outro mundo. É mais fácil você falar com o Papa do que falar com o secretário. Aliás, tem um secretário aqui que é famoso, o secretário de Gestão Pública, eu me esqueci até o nome, pela sua grau de importância que ele tem, né, de ser o secretário que mais rompe acordo do Estado, no que eu conheci da história de todos os secretários. Para você ter uma ideia, ele anda com 2 habeas corpus para não ser preso. É uma coisa, eu nunca vi uma coisa dessa. E fica exibindo esses 2. Eu já tive 2 audiências que ele fez questão de exibir, né, com a maior naturalidade, que tem 2 habeas corpus para não ser preso,
como se isso fosse uma coisa positiva. Ora, o cara que desrespeita a justiça e está mostrando que não recebe, que não cumpre o que a justiça determina, e para isso tem que ter 2 habeas corpus, imagine que nível de responsabilidade está tendo um cara desse. Que nível de tratamento? Eu me nego. Eu, inclusive, participei, fui convidado pela minha categoria, o presidente do meu sindicato, para ter uma conversa com esse senhor e mais outros secretários, né? Estava lá o secretário da Fazenda, outros secretários, que na verdade foi quem deu a linha. Mas esse secretário de Gestão Pública no estado de Alagoas é um ilustre de respeito, quer dizer, um ilustre personagem política no estado que bula a lei e fica se vangloriando disso. Um cara desse teria que ser demitido imediatamente, porque não cumpre, é um desmoralizado, um secretário que é desmoralizado, né, e não foi preso de forma arbitrária, porque alguns setores da área de segurança queriam prendê-lo. Mas porque o habeas corpus, os caras iam montar uma forma de prendê-lo. Né, e ele ainda fica se rachando, né, como isso positivo, esse fato de andar com habeas corpus para não ser preso. É essa a situação de descaso do Estado. Mário, outra questão da educação é o seguinte: o Estado realizou no ano passado concurso público para preenchimento de vagas, só que há áreas que não foram contempladas, né? As áreas de exatas, alguns professores não conseguiram ser aprovados, enfim. Para contemplar e para completar o quadro de professores, o Estado usa os monitores. Se eleito, você pretende resolver esse problema? Há uma solução para isso? Como é que você visualiza a questão do monitor atuando no lugar de professor? Eu vejo isso, primeiro, lamentar. Né? O monitor, ele teria que ser uma coisa provisória. O monitor, ele serve para ajudar o educador e não ser o educador. A monitoria, só para ter uma ideia, eu conheço muito bem, porque na universidade a gente tinha a época que eram monitores, passávamos por uma seleção e eram monitores. Né? Eu fui monitor, né? Mas lamentavelmente na universidade. Mas como é que você admite que você coloque e tenha como solução para os problemas da educação ter um monitor? Não tem, é concurso, tem que ter concurso. Monitor pode existir? Acho que deve existir. Mas né, como educador, não. Ele é um auxiliar, o monitor, do professor. O monitor, ele serve para isso, para ser um auxiliar, né, nas salas. Por exemplo, tem pessoas, auxiliar de salas, é outra coisa que você precisa ter nas salas. Principalmente em áreas, tipo, onde você tem alunos com necessidades especiais. Então, você precisa ter pessoas em tantas outras áreas que você precisa ter, além do professor, ele tem que ter um monitor. Mas isso é uma coisa. Mas o monitor que assume a condição de professor, e se não bastasse isso, ainda nega o salário do pessoal, atrasa não sei quantos meses. É uma forma desrespeitosa, né? É descaso, falta de preocupação com a educação pública. Eu acho que é uma barreira. O ponto que nós chegamos na educação em Alagoas, a situação caótica nos vai causar, talvez, seja, para quem assumiu o governo do Estado, das questões mais complicadas, porque chegamos realmente ao fundo do poço. A saúde e a educação, é lógico que esse tripé, saúde, educação e segurança pública, é um complicador, né, muito grande. Agora, porque a educação, ela, como você diz, é a médio e longo prazo. Você investe na criança, você investe no jovem hoje, mas você vai esperar o resultado disso com 10, 15, 20 anos. E não de imediato. Nas outras ações, você pode fazer uma operação que ele responde rápido. A segurança, ela pode responder de forma mais rápida. Lógico que o problema da segurança a gente vai discutir. A saúde, como nós discutimos também, ela pode responder de forma mais rápida. Mas a educação é a médio e longo prazo. E o nosso próximo tema é segurança. No próximo bloco, vamos tratar da questão segurança com o candidato ao governo do Estado, Mário Agra, aqui na TV Web Cine Jornal. Voltamos daqui a pouquinho.